live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Não sobrou nada para a geração Z. Brutal. Brutal, mano. Veremos o que não sobrou pra nós. Realmente, não sobrou nada, cara. Quando eu tô na vez que é a minha hora de se tornar adulto, casa tá cara, carro tá caro, comida tá cara, tá tudo caro, velho. Não vou ter nada, mano. Apresentar duas pessoas. A primeira é o Carlinhos. Em 2026, ele tem 28 anos, fala inglês fluente, é formado em gestão comercial por uma universidade pública, possui um perfil bem engajado no LinkedIn com todas as suas experiências e formações e, além disso, sabe fazer planilhas, tem curso de Excel avançado e uma ótima oratória, sabendo se comunicar de maneira clara e direta com todos os seus colegas. Só isso daqui já me deu dor de cabeça, saber tudo isso. Meu Deus do céu. Carlinhos trabalha de segunda a sexta como representante comercial de uma grande empresa, onde tem café à vontade, sala de jogos e ar-condicionado. Quando volta para casa, porém, tem um choque. Ele percebe que mora no mesmo quarto desde os 12 anos de idade. Ainda na casa dos pais, Brutal. Sem carro, sem imóvel e sem esperança. A segunda pessoa é o Carlos, não confunda com Carlinhos, hein? Também de 28 anos. Ele nunca fez faculdade, terminou apenas o ensino fundamental e, sinceramente, hoje em dia tem dificuldade até para instalar um aplicativo no celular. Quanto mais entender de LinkedIn, pacote Office e essas coisas. Carlos nunca fez um curso na vida, até porque, nos anos 90, o acesso era bem mais difícil. Nessa época, ele trabalhava como vendedor autônomo e aos 25 anos, mesmo tendo um terço dos conhecimentos de Carlinhos, já tinha um carro na garagem, terreno quitado e estava construindo uma casa para morar com sua esposa. Porém, essa é a esposa aqui do Carlos? O grande plot twist dessa história vem agora. Essas duas pessoas são, na verdade, da mesma família. Carlos é o pai de Carlinhos. Ou seja, eles moram na mesma cidade, têm o mesmo sobrenome e até atuam em áreas parecidas. Mas mesmo assim, por conta das diferenças das épocas, os resultados foram completamente opostos. Carlinhos é eu e você, que temos entre 20 a 30 anos, mais conhecidos como Geração Z. E mesmo tendo a geração tudo certo, mogada, como estudar, trabalhar e ter um bom cargo numa empresa, não conseguimos comprar nada. As perguntas que ficam são sempre as mesmas. O que aconteceu? Por que é tão difícil comprar uma casa, um carro ou até coisas que deveriam ser básicas, como se sustentar sozinho? Será que os jovens de hoje em dia não estão se esforçando o suficiente? Bom, a resposta é um pouco de tudo isso. Um estudo recente do Banco Mundial deu um diagnóstico bem preocupante. A geração Z é o grupo mais educado e menos pobre da história, só que ao mesmo tempo tem menos autonomia financeira do que os pais ou avós na mesma época. Eu sei... Cara, eu tinha visto um vídeo antigamente, não muito tempo atrás, né? Eu acho que alguns poucos meses, que tava explicando a inflação dos carros, né? Do porquê que tá tão caro um carro popular. Nossa, rapaziada, antes o Fusca, Chevette, esses carros aí era caro. Só que a rapaziada com 3, 4 meses de salário já conseguia comprar, velho. E você juntar aí seu salário pra ver quanto tempo vai demorar pra você comprar um Kwid de plástico, 3 pneus nas rodas. Eu sei, parece um paradoxo, né? Mas calma que vai piorar. A reportagem descobriu ainda que nós ganhamos até 36% mais do que a geração X e 24% dos millennials. Ou seja, você recebe acima do que os seus pais e avós recebiam. O problema, óbvio, é que o dinheiro não vale a mesma coisa. Antes de falar sobre o Brasil, onde tudo é sempre umas 10 vezes pior, vamos para os Estados Unidos. Segundo o Departamento de Estatística sobre Trabalho, o poder de compra da geração Z por lá é 86% menor se comparado aos pais da mesma idade. Ou seja, na maior economia do mundo, o poder de compra foi reduzido praticamente a 1/7 do que era. Agora, imagina no Brasil. Indo para outro país, como a Espanha, por exemplo, o problema são as moradias. Os baby boomers, que têm entre 60 a 80 anos de idade, possuem cerca de 45% das casas, já que nas últimas décadas os preços aumentaram muito. E entre 2017 e 2022, o número de jovens que voltaram a viver com os pais aumentou em quase todos os países, incluindo... Inclusive, cara, tá difícil sair das casas dos pais. Então, tipo, eu vejo muita coisa lá na internet, fala, não, se você tem 20 anos, se você tem 18, 19 e ainda tá na casa dos pais, 22, você é um fracasso sanguessuga. Calma, cara. Calma, o negócio tá difícil. É lógico, né? É, tipo assim, não é que é proibido, mas você ter 35 anos na casa dos pais...
Aí beleza. Aí é um pouco estranho. Só que também, às vezes, o cara tem 35, mas ele ajuda muito em casa. Os pais dele já nem conseguem mais trabalhar, então ele tá ajudando os pais. Cada caso é um caso, né? A gente não consegue julgar tudo. Só que também tem aqueles caras de 35, mano, que tá lá mofando na casa do pai. Só porque, sim, porque é mais confortável. Botei, mano. Agora trarei conhecimento pra vocês. No caso, o nosso mano trará conhecimento e nós absorveremos junto. Meu tio tem 43 e ainda não saiu da casa da mãe. É, aí já é. Eu já acho difícil, velho. Já acho difícil, mano. Eu com 20 já tô querendo sair já. Só falta aqui, ó. A merreca, né, mano? Falta a merreca. Mas se pros pais dele tá de boa, né? Beleza. Europeus, como França, Portugal e Itália. Nos Estados Unidos chegou a 46%, enquanto no Brasil, impressionantes 137%. Nossa. E olha, pela minha experiência, eu diria que muita gente não voltou para casa dos pais. Na verdade, nunca saíram. A chamada geração canguru. Tudo isso mostra que mesmo a geração Z se qualificando mais e recebendo melhores salários, eles não conseguem sair do lugar. Por isso, hoje eu vou te explicar Em São o que Paulo, está acontecendo imagina. com a nossa geração e 3 por que mil os aluguel. jovens que teoricamente fizeram tudo certo, como estudar, trabalhar e se qualificar, não conseguem adquirir nada. Para de A gastar em verdade é que esse Monster. problema é multifatorial e quanto mais você pesquisa, pior ele fica. E olha, para ninguém falar que eu tô passando pano, já vou deixar claro que os jovens também têm culpa. Pelo menos em parte. Mas, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, Já pega deixei, aquele já cafezinho, se ainda conseguir comprar, e seja muito bem-vindo ao vídeo sobre a Ainda bem que eu crise não da gosto de geração café. Z. Ainda bem. A nova geração não vai ter casa, carro e nem construir patrimônio. Essa frase parece muito aquelas ditas por algum jovem aleatório na internet, mas não. Isso veio de uma matéria publicada na Folha do Estado. Segundo o IBGE, mais de 70% dos jovens de até 34 anos ainda dependem dos pais para sobreviver, ou seja, 7 a cada 10. O principal Nossa. problema da geração Z Cara, é que eles nasceram numa época onde a economia parecia próspera e com um caminho do sucesso bem simples. Para quem já assistiu ao meu vídeo sobre por que a vida parecia melhor antigamente, sabe que os anos 2000 foram um momento de boom econômico. Seu bisavô provavelmente viveu a Primeira Guerra Mundial, além de uma vida marcada pela fome e um baixo acesso à educação. Algo não muito diferente do seu avô, que pegou a Segunda, mas talvez Ah, mano, eu tava nessa época daí, viu? Era chato, negócio de passar fome e tal, mano, guerras. Sorte que eu trouxe vitória para nós e deu certo, mas de resto tava difícil. com um pouco menos de dificuldade. Já seus pais, nos anos 80 e 90, foram os primeiros que tiveram acesso ao mínimo de escolaridade, bons empregos e uma vida adulta estável, comprando casa, carro ou pelo menos quase tudo isso. Agora, quando nós, que temos entre 20 a 30 anos, nascemos, o mundo não tinha mais guerras, pelo menos por enquanto, o Brasil tinha vencido a hiperinflação e, acima de tudo, existia um gigantesco otimismo econômico. Ou seja, os anos 2000 de fato foram uma época de ouro, não é só nostalgia. Se olharmos de fora, cada geração funcionou como uma escadinha de melhora econômica. Enquanto seu bisavô passava fome e era semi-analfabeto, hoje você toma Coca-Cola no quarto com ar-condicionado. É muita diferença. É, tá faltando aqui um ar-condicionado, cara, mas vamos chegar lá, porque o verão tá chegando e eu não quero passar calor. Eu conheci um cara de 34 anos que morava com os pais e não queria sair, não tinha nem emprego. Caramba, velho, aí também não dá, né? Pelo amor de Deus, só se os pais dele for milionário. O cara não trabalhar nem com 34 anos? Que isso? Pare de gastar com fast food. Não, cara, eu acho que é melhor não ter casa mesmo, hein? Prefiro gastar com fast food. Salve, Samuel. Estou te desenhando enquanto te assisto. Que legal, Yuko. Quando você terminar aí a fanart, você me manda lá no Insta, mano. Pior que isso é verdade. Minha mãe é a única mulher que conseguiu se tornar professora da família. É, cara, o negócio tá difícil, mano. E tipo assim, digamos, você vai tentar arrumar um emprego aqui em São Paulo, né? Lá no centro. Se você estiver morando no centro, meu amigo, uma kitnet, 30 metros quadrados, menos que isso, né? 30 metros quadrados, os caras já tá cobrando em apartamento. Vai ser 2.000, 2.500, 3.000 pila. É bizarro, bizarro. Então, a partir dos anos 2000, você toma Coca-Cola no quarto com ar-condicionado. É muita diferença. Então, a partir dos anos 2000, a fórmula do sucesso, vamos dizer assim, era algo bem simples. Não e pode, toda a família desgraça passava games. para os seus filhos. Quanto mais você trabalha e estuda,
mais patrimônio terá. O seu avô, mesmo sem estudo, criou vários filhos trabalhando na roça. O seu pai, que veio logo depois, terminou o ensino médio e, só com isso e trabalho duro, conquistou casa, carro e um mínimo de estabilidade. A expectativa é que você, fazendo faculdade e tendo um bom cargo numa empresa, fosse ir ainda mais longe. Mas, para grande parte dos jovens, a realidade não foi bem essa. Segundo o IBGE, o número de pessoas com diploma de curso superior dobrou nos últimos 13 anos. Hoje, são mais de 25 milhões. O problema é que o salário médio caiu quase 10% no mesmo período. Parece pouco, né? Mas dá uma olhada nesse cálculo. O Conselho Regional de Engenharia do Mato Grosso disse que um profissional dessa área, um engenheiro, recebia pelo menos R$6.000 em 2014. Se a gente diminuir os 10% de queda, o salário nominal foi para 5.400. Só que o pior vem agora. A inflação acumulada desse mesmo período é de cerca de 100%. Então as coisas dobraram de preço. Para ele manter o mesmo poder de compra, precisaria ganhar R$12.000. Logo, eu te pergunto, vale a pena cursar 5 anos de faculdade para perder metade do seu poder de compra e seu salário não ter reajuste? Pois é, isso nos leva ao brutal, mano, brutal. clássico fenômeno do Uber com formação acadêmica. Pessoas que trocaram o horário fixo e chefe chato para trabalhar 12 horas por dia sem nenhum benefício. Algo que eu nem preciso dizer que hoje virou subemprego, né? Porém, muitas vezes pagam um salário igual ou maior do que alguém formado. A maioria das pessoas que tem ensino superior hoje em dia nasceram no final dos anos 90. Se o cara, tipo, tá trabalhando 12 horas assim, concentradaço, né? Já tem as mães e tudo mais, o cara geralmente consegue tirar uma grana preta. Mas é aquele negócio, né? Cansa demais, é chato pra caramba e não dá. Dos seus pais que bastava se esforçar pra ir longe. Porém, já deu pra perceber que isso foi uma grande ilusão. Mesmo fazendo tudo certo, a geração Z tem dificuldade pra adquirir casa, carro ou qualquer outro bem de valor maior. O que simplesmente não faz sentido. Eles cumpriram a sua parte do contrato, mas não receberam a recompensa. Mas olha, nem tudo tá perdido. Segundo o executivo financeiro Glenn Stewart, existem sempre dois lados da moeda. Embora as dívidas, o alto custo de vida e a moradia tenham tornado a geração de riqueza mais difícil, muitas pessoas se beneficiaram do surgimento de novos mecanismos de renda, gerando até mesmo bilionários e uma idade bem mais jovem. Basicamente, o que ele quer dizer com essa frase é que se por um lado existe um jovem trabalhando no atacadão para ganhar... Não, nunca mais me mostre a imagem deste lugar amaldiçoado. Nunca mais, mano. Pelo amor de Deus. Ganhar 1.500 por mês na escala 6x1. Existe um outro editando vídeos ou sendo designer em casa, enquanto atende vários clientes ganhando o dobro ou mais. Ambos tiveram a oportunidade de nascer na época do digital. Um deles abraçou. E você nem precisa ser da área da tecnologia para se dar bem. Eu sempre gosto de lembrar que antes de me tornar um influenciador, vendia doces na rua, com uma renda de uns R$4.000 por mês. Depois de passar por diversas empresas, eu percebi que só dependia de mim. Não importa se nasci numa zona nobre ou na favela, ninguém se importa. Quem sofre as consequências é somente você. Então, não dá pra se vitimizar. Mas, velho, é inegável que a internet é muito mais escalável. E melhor ainda, se você dominar ferramentas de IA, as possibilidades são simplesmente infinitas. Dá uma olhada nisso aqui. Esse é um site profissional completo de uma polarizada da história. Mais anos de estudo, mais diplomas, mais cursos e mais certificados do que qualquer outra geração teve na mesma idade. E o que a gente recebeu em troca? Quase nada. A taxa de desemprego entre jovens... Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei mais fumaça nos pulmões, até porque eu moro em São Paulo, mais taxa de criminalidade e o mundo também tá acabando. Né? Vai passar daqui 20 anos e não vai ter nem mais árvore na rua. Jovens de 18 a 24 anos no primeiro trimestre desse ano foi de 13,8%, mais do que o dobro da média nacional, que é 5,8%, e entre adolescentes, 25%. Dos 14 milhões de jovens trabalhando no Brasil hoje, cerca de 11,6% estão ocupados em trabalhos de entrada, como vendedores, balconistas, caixas e auxiliares administrativos. Cara, caixa deve ser uma das piores profissões do mundo, velho. Pelo amor de Deus, caixas é horrível. Você tem que lidar com gente estressada, horário de pico é um cocô e várias outras coisas horríveis, né? Dos quais, mais da metade ganham até um salário mínimo e meio. Ou seja, o diploma, que parecia ser a chave de uma vida nova, virou só uma senha na fila do emprego. Só que quando chega na hora da entrevista, é sempre aquela mesma coisa. Vagas péssimas que exigem 5 anos de experiência, inglês fluente, pacote Office, CNH e um salário de
R$ 1.800. Brutal. E todo mundo sabe que não dá pra nada, né? E hoje também é muito comum a maior parte das É mais profissões fácil de trabalhar no entrada, atacadão. famoso subemprego, pagarem apenas um salário mínimo, algo que antigamente era raro. Mesmo as profissões menos privilegiadas do Brasil recebiam salários médios bem maiores do que o estipulado. Basta olhar para os anúncios de vaga dos anos 90. E o pior é que, além das altíssimas exigências de currículo, os jovens ainda enfrentam o problema da IA, onde muitas empresas já não querem um bom funcionário em uma função, e sim um que consiga ser mais eficiente do que o robô. Malditos robôs! Eu falei, cara, a gente vai ser dominado por essas máquinas. A gente tem que já arrumar algum jeito de boicotar. Tem que boicotar, senão daqui a pouco vai ter um robô aqui do meu lado, na frente, sentado nessa cadeira aqui e fazendo o stream, mano. Bizarro. Você falou nas outras lives, Ramon, o robô tá vindo forte. Né? Que seu trabalho é desempregado e ninguém quer. Realmente, não tem como o robô tirar um emprego que não existe. O economista Alan Winkler, o problema é que a inteligência artificial tá eliminando os degraus mais baixos da escada de emprego, tornando as vagas cada vez mais inacessíveis para os jovens. É como se as empresas precisassem que vocês iniciem as carreiras no terceiro andar, mas sem as escadas. E não, isso não é um problema só do Brasil. O relatório da TransUnion, uma das maiores agências de crédito do mundo, comparou os jovens de 22 a 24 anos de hoje com os millennials da mesma idade anos atrás. O resultado é que a geração Z ganha menos, já descontando a inflação, $45 mil por ano contra 51 mil na mesma idade dos seus pais. E mais, o comprometimento da renda com dívida subiu de 12% para 16%. E isso na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Agora imagina na versão do Brasil, com juros de 2 Eu já tava pensando que era nossa, mano. Então o negócio vai ser bem pior. dígitos e café a R$ 50. Pois é. O que eu quero falar com esse montaréu de dados é que a crise da geração Z não é um problema só de esforço. Isso precisa ficar muito claro, e nem algo exclusivo só do Brasil. É um fenômeno global que está sendo estudado por um monte de pessoas. Pior que eu vejo vários então, outros países apontar o dedo para um reclamando. jovem e dizer que ele é preguiçoso, apesar de alguns serem. Mas uma geração inteira espalhada em países completamente diferentes, passando pelo mesmo aperto, não tem como explicar dessa forma. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. O que mudou na economia mundial nos últimos anos para tá com esse caos todo? Quando exatamente essa conta começou a não fechar para os jovens? E afinal, para onde foi o poder de compra da nossa geração? Porque a verdade é que ele não sumiu, só trocou de bolso. Sobra nada, mano. Existe uma frase muito dita pelos coaches da internet que é: trabalhe enquanto eles dormem. Na verdade, ela nem sempre aparece dessa forma. Às vezes vem com alguma variação, como, por exemplo, dizer que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Cara, isso daqui é loucura, né, velho? Não existe pobreza que suporte 14 horas de trabalho. Mano, se você tiver com um trabalho braçal, bem ferrado mesmo, você pode trabalhar 20 horas que você ainda vai continuar pobre, mano. Ainda mais, tem um exemplo que muitos dão, né? Que é o negócio lá da boia fria. A rapaziada que trabalha lá no Nordeste, no interior e tal. E aí eles não tem nem micro-ondas pra esquentar comida. Por isso que eu acho que o nome deles é boia fria, né? Porque eles têm que comer a comida congelando. E aí o cara pode trabalhar 14, 16, 18 horas consecutivas. Não vai dar nada, velho. O cara no final do mês vai ganhar no máximo R$ 1.200, R$ 1.600. E é isso. Diz isso pro cortador de cana em Pilão Arcado. E olha, não é querendo ser advogado do diabo, mas eu até concordo que não tem como conseguir grandes coisas na vida sem trabalhar. A não ser que você seja um Drake de São Paulo que posta vídeos de grau e anuncia tigrinho. Só que no caso da geração Z, existe um pequeno detalhe que os mais velhos não perceberam. Nas últimas décadas, quem tava dormindo ganhou mais dinheiro do que quem trabalhou. Parece loucura, mas muitas pessoas que simplesmente se aposentaram nos anos 2000 ou diminuíram bastante as suas cargas de trabalho, enriqueceram muito mais do que os jovens que pegam um busão lotado todos os dias na escala 6x1. Sabe aquele seu avô que vai no bar todos os dias beber cerveja barata e escutar Amado Batista? Ele enriqueceu mais do que você, só fazendo isso. Para te explicar essa bizarrice, eu preciso antes falar sobre os dois tipos de gasto, que você já deve ter aprendido em qualquer vídeo de finanças genérico. O primeiro são os passivos financeiros, que é todo tipo de coisa que você compra para viver. Comida, luz, transporte, aluguel. Ele é medido pela inflação, o famoso... Deixa eu ver, ó. Comida eu não compro, luz também não, transporte eu prefiro ir a pé e aluguel eu moro com os meus pais. Ou seja, eu estou bilionário.
IPCA. E o seu salário, quando é corrigido, corre atrás dele. Sempre alguns passos atrás, mas corre. O segundo são os ativos, tudo aquilo que se valoriza e gera mais dinheiro. Imóveis, terrenos, ações e coisas desse tipo. Vixe, não o que tenho nada aconteceu disso. nos últimos 20 anos foi o seguinte: o preço dos passivos aumentou absurdamente sem que os salários acompanhassem. Isso prejudicou Olha todo lá o mundo, salário, até mesmo velho. os mais velhos, porque ninguém mais consegue manter um padrão de vida igual ao que era antigamente. Porém, em compensação, o preço dos ativos subiu acima disso. Ou seja, por mais que os millennials e baby boomers também vivam hoje com salários desvalorizados, eles pelo menos tiveram uma chance de garantir o futuro, que foi adquirindo ativos, geralmente terras na maior parte das vezes. O raciocínio Pior aqui que é bem terreno simples. tá Hoje, caro, os seus velho. pais e avós tudo aposentados, caro, né? ganhando seus 2 a 3 salários no máximo, moram em casas que custam 500, 700 ou até 1 milhão de reais. Isso quando não possui Ô, mais de louco. uma. Agora vai você tentar financiar um apartamento de 200 mil. O banco vai te exigir uma renda altíssima fora a entrada. E eu sei que isso não é uma regra. Com certeza existem pessoas mais velhas que hoje passam bastante dificuldade. Mas é fato de que antigamente muitas famílias com seus 300 filhos compravam Pode ter certeza que esses aqui não tinha TV em casa não, viu? Não tinha nem ferrando. terrenos grandes que hoje valem uma grande bolada. E a explicação para esse fenômeno vai além de opinião pessoal. Dá uma olhada nesse gráfico que mostra a valorização do mercado imobiliário nos últimos 20 anos. Quem comprou um imóvel no início dos anos 2000, como os seus pais ou avós, pegaram o menor valor histórico, como mostra essa linha, e viram o patrimônio subir quase 100% em apenas 10 anos. Em 2009, com a criação do programa Minha Casa Minha Vida e a facilidade do acesso ao crédito, Mano. dava ainda mais chances para quem quisesse sair do aluguel. Porém, a janela estava se fechando. Sabe o que tá acontecendo agora, rapaziada, com esse Minha Casa Minha Vida? Eu acho que eles estão agora fazendo algumas coisas, né, pra tentar bloquear isso. Mas tem gente com muito dinheiro que tá comprando essas casas aí de Minha Casa Minha Vida e transformando em Airbnb, transformando em hostel, tá ligado? Para as pessoas ficarem e ganhar dinheiro. Então não tem, às vezes abre um Minha Casa Minha Vida em centros mais ricos, né, em bairros nobres, pra aumentar ali, falar, opa, você pobre também pode morar em um lugar bom. E aí os caras vai lá, compra esses Minha Casa Minha Vida e transforma em Airbnb ou pra gringo, né, pra eles gastarem rios de dinheiro, ou pro próprio brasileiro, né, se ferrar pagando, mano, e transformar em mini escritórios, esses negócios. Até o Minha Casa e Minha Vida a rapaziada tá destruindo. Bora investir, Nanco, pra ganhar dinheiro e ficar trilionário. Eu tô com um negócio aí muito bom, velho. Conhece o Urubu do Pix? Os terrenos eram menores e o preço tinha subido. Agora, a partir de 2014, a valorização dos imóveis despencou, chegando a menos 25% em apenas 10 anos. Isso significa que a geração Z paga mais caro do que seus pais por um imóvel que deixou de valorizar. E eu nem tô considerando a perda do poder de compra, né? Esse aí foi reduzido praticamente à metade. Para vocês terem uma noção, o imóvel de 100 metros quadrados numa capital como São Paulo custa hoje na faixa de 25 a 30 anos de salário médio. Não de sobra do fim do mês, de salário Caraca. integral. Para comprar um apartamento trabalhando, você precisaria de 3 décadas sem comer, sem pagar aluguel e de preferência sem nem existir. E é nesse momento que a história do Carlos e do Carlinhos, lá do início do vídeo, Pô, pior que um apartamento de 100 metros quadrados já é luxo, mano. Já é luxo, porque pensa num negócio caro. fecha o ciclo. Nossos pais não foram gênios das finanças, eles só chegaram antes. Compraram terrenos numa época em que ainda custava alguns salários e passaram 30 anos vendo aquilo valorizar sozinho. Já nós chegamos no mesmo mercado, Eu tenho mais ansiedade, preparados mano. do que a geração Se anterior. eu comprasse um terreno, eu acho que eu venderia ele e trocaria por um carro 10 meses depois. Só que agora o terreno custa metade de uma vida inteira. E ok, Samuel, mas quando exatamente isso mudou? Boa pergunta. A geração Z brasileira começou a entrar no mercado de trabalho por volta de 2015. E olha a sequência que estava esperando por nós. Recessão econômica entre 2015 e 2016, uma das piores da história do país. A reforma trabalhista de 2017, flexibilizando Nossa. os vínculos bem na hora da primeira carteira assinada. A pandemia em 2020 que Meu congelou Deus. o planeta no meio da formação de muitos jovens, seja ensino fundamental, médio ou superior, e, de sobremesa,
juros lá em cima, encarecendo qualquer financiamento. É sério, se você colocar hoje o seu dinheiro num CDB, ele te paga pelo menos 12% ao ano. Isso é bizarro. bizarro. Em economias fortes não chega a metade disso. E enquanto isso tudo rolava, o próprio emprego ganhou novas dinâmicas. Lembra do Uber com um diploma que eu citei na parte anterior? Isso era inimaginável Virou até piada, alguns né? anos atrás. Todo mundo era CLT com direito a FGTS, 13º e férias, sem pejotização. As pessoas tinham uma vida, comida na mesa, viagem pra praia no fim do ano. Hoje, o trabalhador autônomo nem sabe o que é ter folga, muito menos benefício. Mas, pra ser justo, será que alguém ganhou dinheiro nesses últimos 20 anos? Bom, a resposta é sim. Quem já tinha ativos, porque viu o patrimônio multiplicar sem esforço, as plataformas de trabalho precarizado que ficam com a margem e terceirizam os riscos. Ui, pior que é muito que eles pegam, cara. Eu pensei que a porcentagem era tipo 20 para 80, 30 para 70, mas é mais da metade. Os trabalhadores sem saída e os bancos, que financiam a juros bem agressivos a diferença entre o salário que você ganha e a vida que te prometeram. Afinal, o Brasil é um dos países mais endividados do mundo. Ou seja, o poder de compra da nossa geração não evaporou 100%, ele só mudou de mão. Porém, eu também preciso falar algumas verdades. E para nossa não nada. adianta se vitimizar, galera. Se tem uma coisa que eu vejo e muito, é os jovens de hoje apenas reclamando de tudo isso. Eu sei, fazer alguns memes e desabafar dá uma sensação gostosa de alívio, mas infelizmente não vai adiantar nada. Nas nossas infâncias, a promessa foi de que o futuro seria como nos filmes da Disney. Bons empregos, vidas estáveis, economia forte e até as próprias redes sociais criaram essa ilusão, mostrando jovens milionários muito cedo. Só que a realidade não foi Oxe, se você abrir o Instagram, tem 10 a cada scrollada. bem essa. Antigamente nem existia tanta comparação. Hoje você está constantemente comparando se a sua vida bate com a do vendedor de curso aos 19 anos. Isso é muito prejudicial. A vida é injusta e desigual, mas talvez esse seja um choque de realidade que você precisa ter. Ninguém te deve nada. Você tem apenas duas opções: se lamentar pelo resto da vida e viver em subemprego sem nunca conquistar nada, ou jogar o jogo como ele realmente é, entendendo os novos mecanismos de renda. Por isso, eu volto a dizer: cria uma conta na Ginspark e começa a ganhar dinheiro com o IA, que é o patrocinador desse vídeo. E bom, rapaziada, se eu puder dar mais algumas dicas, tirando essa que eu dei, elas seriam as mais simples possíveis. Esquece o cartão de crédito. Cara, se você é jovem, foge do rotativo como se fosse uma dívida do capeta, porque aprende de uma vez. Você é louco? Se você demorar pra pagar isso no Nubank, pode ter certeza que o negócio dobra assim que você piscar os olhos. Ó. Dobrou. Dobrou de novo. Por todas a diferença entre ativo e passivo, Joga que é uma tigrinho. das únicas aulas de finanças que realmente importa, o resto é vendedor de curso, e usa a única vantagem que a geração Z tem. Nós somos Internet. criados dentro do digital. O único mercado onde um moleque de 20 anos compete de igual com uma empresa de 50. Se antes você precisava entrar numa agência, por exemplo, para ser um programador, um designer, hoje você abre um MEI e fica em casa. Vai editar um vídeo, fazer uma thumb. No meu próprio canal, eu tenho Thumb Maker e editores que prestam serviço remoto. Basta aprender uma habilidade e encontrar os clientes. Agora, como você faz isso? Bom, seria muito legal se existisse uma ferramenta de pesquisa onde se pode aprender qualquer coisa, né? Bom, se ela Não sei, eu acho que não tem não, mano. existir, usa aí, tá bom? Da mesma forma que você usa pra fazer outras coisas. E bom, rapaziada, se esse vídeo te deixou mais depressivo ou esperançoso, eu não sei. Talvez um pouco dos dois, né? Mas agora eu quero saber de vocês. Concordam com os pontos que eu trouxe? Discordam? Comentem aqui embaixo que eu vou dar coração nos comentários. E já que eu falei sobre a triste situação da geração Z, nesse outro vídeo bem parecido, eu explico como foi que a classe média desapareceu. Clica aí que eu te vejo lá em... Caraca, velho. É, realmente, é verdade, rapaziada. Infelizmente, tá ruim pra caramba. As coisas estão extremamente caras, mas não tem pra onde fugir, né? Ou a gente luta, ou a gente acaba sendo apagado aí e mogado pela economia. Será que conseguiremos nos tornar um Shed? Só o tempo vai dizer.